Olá, bom dia. Estou de volta aqui. Como eu disse, o celular estava dando problema aqui no aplicativo e quando eu consegui fazer a live não ficou legal, ficou muito picado o som, então eu quero voltar aqui para oferecer uma qualidade melhor, né? Se a gente pode fazer isso. Hoje, 19 de 2 de 2024, e eu quero conversar com você sobre a palavra de Deus que está registrado em João capítulo 21, dos versículos de 1 a 4 e o versículo 14, que diz assim, ó: Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, né, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Toda vez que a gente olha para textos como esse aqui, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos dele. A gente fica pensando assim, Jesus se manifestou ressurreto para eles 3 vezes e eles não acreditaram, eles não conseguiram perceber que era Jesus, eles não conseguiram perceber com quem eles estavam falando. Como assim? E aí a gente fica pensando assim, né? Eles viram tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas. Por que eles não conseguiram perceber que era Jesus? Por que eles ainda tinham condições, por que eles ainda tinham o pensamento de voltar à velha vida? Porque quando eles falam assim, eu vou pescar, não era uma pescaria recreativa, era voltar para a velha vida. Esses homens eram pescadores quando Jesus chamou eles, né? Então agora falar, vou voltar, é voltar para a velha vida, é regredir todos os níveis espirituais que eles haviam desenvolvido, os quais eles já haviam evoluído ao longo da caminhada deles com Jesus. Aí a gente fica pensando, como é que pode a pessoa optar em regredir ou simplesmente não crer no que está vendo acontecer diante dos olhos, né? Olha, eu acho que experiências muito fortes muitas vezes não são registradas a contento na nossa mente, né? Tem experiências que são fortes demais. Quantas vezes uma pessoa ressurreta, uma pessoa que ressuscitou dos mortos, bateu na sua porta, dizendo, eu ressuscitei. Quantas vezes você foi num velório, você ajudou a enterrar uma pessoa, você viu todo o processo de despedida daquela pessoa querida, e depois bate a campainha na sua casa depois de alguns dias, e essa pessoa volta, realmente eu voltei da morte. Quantas pessoas você viu acontecendo isso? Então realmente é uma experiência muito forte, muito difícil de digerir. Há coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe se está sonhando, se é real, a gente não sabe. É tão forte às vezes algumas experiências que a gente não sabe se está dormindo ou se está acordado. Né? Talvez você já tenha passado uma situação dessa. E aqui eles passam por isso. Eles estão olhando e falando assim, gente, será que é ele? Eles não tinham certeza. Aí ele pega o pão, ele pega o peixe, ele parte o pão, ele parte o peixe, ele dá para eles. Aí eles começam a perceber, é o Senhor mesmo, ele ressuscitou dos mortos. Era uma experiência grandiosa, era uma coisa grandiosa que Deus estava realizando diante dos olhos deles, tão grande, tão profunda, tão, tão dinâmica, tão espiritual, que a mente humana estava tendo dificuldade de captar a realidade do que estava acontecendo ali. E talvez no nosso dia a dia vai acontecer coisas assim. Talvez na sua vida esteja acontecendo ou vai acontecer coisas assim. Coisas tão grandes, tão maravilhosas, tão diferentes que você vai ver, que você não vai acreditar que Deus está nesse negócio. Você não vai acreditar que isso faz parte de um projeto divino, de uma coisa, sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida que não parece ser Deus agindo. Não parecia que era Deus agindo quando Jesus morreu. Alguns discípulos ficaram decepcionados com aquela situação, ficaram angustiados com aquela situação, ficaram tristonhos, ficaram decepcionados mesmo, como você vê no capítulo 24 de Lucas, os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam decepcionados. Falaram, nossa, a gente achou que aquele homem, ele ia transformar Israel, a gente achou que ele era o Messias, a gente colocou todas as esperanças neles. Os discípulos abandonaram tudo, abandonaram pais, trabalho, abandonaram tudo para andar com Jesus, e de repente Jesus morreu na cruz. Então tinha um misto de decepção no coração deles, e às vezes acontece coisa na nossa vida que aparentemente é tão ruim que a gente não consegue ver Deus por trás daquela coisa.
A gente não consegue ver, eles não conseguiam ver Deus por trás. Jesus falou, gente, eu sempre falei com vocês que ia acontecer isso, mas eles não conseguiram compreender. No caminho de Emaús, Jesus fala com os discípulos, gente, vocês são muito tardios de coração, né? Ou seja, a percepção de vocês está muito obstruída, vocês não conseguem perceber as coisas de Deus, né? Agora, é fácil isso? Claro que não. Mas andar com Jesus, a Bíblia fala sobre isso, andar com Jesus é andar por fé. Nem sempre vai ser fácil entender as coisas, nem sempre a gente vai entender as coisas, nem sempre a gente vai gostar das coisas como elas estão acontecendo, mas tudo, ou em tudo, a gente tem que tentar enxergar Deus por trás, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou o seguinte, em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças, porque tem movimentos de Deus nos acontecimentos da nossa vida, que muitas vezes não são acontecimentos agradáveis, mas que tem a ver com uma ação de Deus para nos elevar um pouco mais espiritualmente. Então, o conselho da palavra de Deus, baseado nesse texto para a gente aqui, nessa leitura, nessa reflexão dessa manhã, o conselho é, continue avançando espiritualmente, continue se desenvolvendo espiritualmente, continue se expandindo espiritualmente, crescendo. Não retrocede os níveis que você já subiu. Não retrocede, não volte nos níveis anteriores, nos níveis primitivos. Não. Ontem no culto à noite, o texto lido foi Isaías 43, 18 e 19, e no 18 fala assim, não considere as coisas antigas. Não considere as coisas antigas, vá para frente, siga adiante. Mas eu não estou enxergando nada, siga adiante. Mas eu estou angustiado, siga adiante. Eu estou triste, siga adiante. Eu estou decepcionado, siga adiante. Pense sempre na sua evolução espiritual, ela é mais importante, né? E não retroceda. Eles já tinham tido um bom desenvolvimento espiritual caminhando com Jesus, mas agora estavam retrocedendo, voltando a pescar, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo na vida deles. Que não seja assim conosco, né? A Bíblia diz que tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. Então, o que aconteceu com eles é uma escola para a gente, né? Então, continue avançando. Continue subindo os níveis espirituais que Deus é permitindo você subir. Continue orando, lendo a palavra, participando dos cultos, vivendo a vida com Deus, crescendo espiritualmente, porque essa é a porção de Deus para a sua vida. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor Deus acrescente no nosso coração, nos constrange a vivê-la em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor.